Prontinho, pessoal. Deixa eu só. Aí, deixa eu melhorar. Calma, aí, acho que tá bom assim, né, pro pessoal de casa. Ver se ficou melhor a letra assim. Se não tá muito pequenininho. Se tiver pequenininho, vocês avisem, tá? Tô tentando aproximar bastante. Bom, gente, antes da gente começar, deixa eu dar uns recadinhos aqui. Conforme eu tinha comentado com vocês no grupo, vocês estão me ouvindo, né, de casa? Né? Tá. Conforme eu tinha comentado com vocês no grupo, hoje a gente vai fazer o simulado. Eu vou disponibilizar para vocês um outro simulado de 50 questões, só de física e química, tá? Eu já coloquei bastante questão de ondulatória, coloquei questões de temas que a gente está recentemente vendo, para que vocês mantenham isso na cabeça circulando, né? Na semana que vem, a gente vai fazer o seguinte: a gente tem mais dois assuntos para trabalhar em reações orgânicas. Hoje, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar reações de carbonila. Muitas delas a gente já comentou durante o estudo de funções. Então a gente vai ver, teoricamente, nós vamos ver mais uma vez esterificação, saponificação, hidrólise, produção de ligação peptídica, tem um monte de coisas, mas a aula de hoje é dedicada a carbonila, reação com C-O. Aí o que que acontece? Terminando, a gente precisa de mais um tema de orgânica, mais uma reação, um tema de reações. As últimas reações orgânicas que a gente vai estudar são as oxidorreduções. Só que para estudar óxido-redução em orgânica, nós precisamos ter óxido-redução primeiro. Então, o que que nós vamos fazer? Hoje, a gente dá aula de carbonila. Na semana que vem, que seria a frente da orgânica, a gente vai começar a frente de oxirredução, de manhã. Vamos ver NOx, reação de oxidação, redução, balanceamento. E a última aula de reação orgânica vai ser feita na quinta-feira à tarde, da semana que vem. É uma aula extra, entre aspas. Por quê? Porque óxido-reduções em química orgânica cai muito pouco. Então eu vou trabalhar o tema. Então vai ficar assim, na aula da manhã, da semana que vem, a gente começa eletroquímica, né? A frente da orgânica, ela vai ser trocada pela frente de eletroquímica. Então a gente vai agora estudar óxido, redução, pilha, eletrólise e vai embora. E a última aula de orgânica na quinta-feira à tarde, que é oxidação e redução na orgânica, tá bom? E aí a gente fechou as reações. E aí, gente, tá faltando para a gente terminar o conteúdo, basicamente, dois temas: eletroquímica e radioatividade. Aí acabou o conteúdo. E tem a parte de equilíbrio, né, que a gente está desenvolvendo ainda, tá? Eu, eu, não, eu não quero ser muito otimista, mas tentando ser, eu acredito que a gente consiga terminar o conteúdo 2 semanas antes do término das aulas. O que significa que nós vamos ficar 2 semanas fazendo simulados aqui, exercícios, listas. Então, existe essa possibilidade de que a gente consiga terminar antes do previsto, tá bom? Mas isso a gente vai vendo aí conforme as coisas vão andando. Hã? Não, não, então aí acabando o conteúdo, porque o conteúdo tá as aulas estão programadas para terminar 1 semana antes da P1, exatamente 1 semana antes da P1 do Enem. E que aí entram as revisões, né? Entra a revisão de humanas na primeira semana e depois. A minha previsão é que nós consigamos terminar 1 ou 2 semanas antes dessa previsão. Então a gente vai ter algumas aulas aqui para poder fazer exercício, preparar listas, tá? Vamos ver se a gente consegue. Pós-ENEM terá programação. Só que aí são coisas separadas. A gente vai começar a montar coisas separadinhas, porque aí começa aquela coisa, tem uma galera que vai prestar tal coisa, uma galera que vai prestar tal coisa, tá? Mas vai ter programação pós-ENEM, pode ficar tranquilos. Ah, bom, vamos lá. Substituição na carbonila, gente. A gente vem falando sobre reações de substituição, adição, e a gente viu que cada tipo de reação orgânica tem uma espécie de mecanismo, um jeito meio que padrão dela acontecer. No caso das reações envolvendo carbonila, a reação se chama substituição nucleofílica. Lembrando que nucleófilo
Vamos escrever aqui o que que é um nucleófilo. Nucleófilo. Traduzindo meio que ao pé da letra, né? O que seria um nucleófilo? Quem gosta de núcleo, né? O núcleo do átomo, ele é positivo. Então, espécies que têm afinidade por cargas positivas. Peraí, peraí. Alô? Espécies que têm afinidade por cargas positivas são chamadas de nucleófilos. Espécies que possuem afinidade por cargas positivas. Opa. Tá, como que a gente identifica numa molécula que ela tem esse tipo de comportamento, né? Que ele tem esse tipo de afinidade? Você tem basicamente dois tipos de nucleófilo, gente. O que eu chamo de nucleófilo raiz e o nucleófilo Nutella. O nucleófilo raiz, digamos assim, aquela espécie que tem bastante afinidade por coisas positivas, geralmente é um ânion. Então, ânions podem ser considerados nucleófilos. Cl-, OH-, coisas desse tipo. Ou então, às vezes, a espécie química, ela não é necessariamente um ânion, ela não tem uma carga negativa, mas ela tem par de elétrons sobrando. E é aqui que entram as reações, tá? São espécies que possuem pares de elétrons livres. Pares de elétrons livres, tá? Geralmente moléculas que têm oxigênio, que tem par de elétrons sobrando, moléculas que contenham nitrogênio, né? O nitrogênio também tem par de elétrons sobrando. Então, essas espécies vão reagir, vão ser chamadas de nucleófilas. Tá. E o que que isso tem a ver com a carbonila? Né? Tipo, o que que acontece para a gente chamar essa reação de substituição nucleofílica? Tá. Vamos falar um pouquinho sobre a carbonila. A carbonila que aparece em aldeídos, em cetonas, em ácidos, em ésteres, em amidas, né? O famoso C dupla O. A carbonila, gente, ela é assim, ó. Ela é assim. O que vai diferenciar os compostos, né, é o que está ligado lá na carbonila, né? Tá. No aldeído, por exemplo, tem hidrogênio. Numa cetona, a carbonila tem dois carbonos ligados, né? Enfim. Tá. No grupo carbonila, existe uma ligação dupla aqui, né, do carbono com o oxigênio, e o oxigênio é o mais eletronegativo dessa dupla. Então significa que a ligação dupla C dupla O, ela é uma ligação polar. Ela é uma ligação polar. Sendo uma ligação polar, o polo negativo é o oxigênio e o polo positivo é o carbono. Então eu tenho isso aqui, ó. O polo negativo e o polo positivo. Então o carbono atrai nucleófilos. Nucleófilos. Carbono atrai nucleófilo. Então, tipo, toda reação que a gente for discutir hoje, esterificação, hidrólise, transesterificação, saponificação, formação de ligação peptídica, todas essas reações são basicamente a mesma coisa. Você tem uma carbonila com carbono positivo, tem um nucleófilo que vai ser atraído pela coisa positiva e a reação vai acontecer aqui. Ah, mas por que que eu vou chamar ela de substituição? Bom, para a gente poder falar sobre isso, vamos escrever aqui como que funciona o mecanismo geral dela. Mecanismo geral, tá?
Se você entender o mecanismo geral, gente, o que eu vou contar daqui para frente vai ser só exemplos, repetições, repetições da mesma história, tá? Como que funciona o mecanismo geral? Imagina uma carbonila ligada a alguma coisa. Eu vou chamar aqui de X, vai, tá? Beleza. Eu vou reagir isso aqui com uma espécie que eu vou chamar de NU, bolinha, bolinha, tá? NU, bolinha, bolinha é o símbolo que a gente vai dar para o nucleófilo. Então, qualquer nucleófilo vai ser chamado de NU, bolinha, bolinha. Tá? A bolinha, bolinha, se representaria o par de elétron. Ele pode ou não ser negativo. Isso aqui, por exemplo, poderia ser um álcool, que tem oxigênio, né? Poderia ser um cloro, que tem par de elétron, alguma coisa que tem par de elétron. Muito bem. A reação acontece em etapas. Primeira etapa, o carbono positivo atrai o par de elétron do nucleófilo. Tá aí. E aí acontece a primeira etapa. Olha o que rola aqui, gente. Vocês estão vendo que esse carbono aqui, ó, ele é um carbono que já tem 4 ligações, obviamente. Quando o nucleófilo atacar o carbono aqui, ó, para esse carbono continuar, porque assim, se eu tentar fazer uma ligação aqui, eu vou estourar a tetravalência do carbono. Para o carbono conseguir se manter tetravalente, uma dessas ligações aqui, ó, vai se transformar numa carga negativa. Ocorre uma deslocalização de elétrons. Olha o que eu vou formar, que coisa bizarra. Aqui, aqui, ó. Peraí. Dá uma olhada nisso aqui, que coisa esquisita, ó. O nucleófilo gruda no carbono. Uma dessas ligações aqui se deslocaliza, se transformando numa carguinha negativa. E aí você tem essa espécie aqui. Essa espécie aqui, ela é chamada de intermediário. Vocês repararam que toda reação tem meio que um intermediário, né? Esse negócio muito estranho. Na substituição tinha intermediário, na substituição em benzeno, na adição tem aquele carbocátion. Tá aqui. Esse intermediário, ele é um. Olha o que aconteceu aqui, ó. Esse carbono, ele é sp2. Então ele tem uma geometria trigonal, né? Quando o carbono é atacado pelo nucleófilo, ele muda a hibridização do carbono. O carbono agora passou a ser sp3. Pelo fato do carbono virar um carbono sp3, o pessoal costuma chamar esse intermediário de intermediário tetraédrico. Sendo um intermediário, significa que isso vai continuar reagindo. Então vem a segunda etapa da reação. Na segunda etapa, esse carbono aqui vai voltar a virar uma carbonila. Só que para ele voltar a virar uma carbonila, ele precisa regenerar a ligação dupla. E para que ele regenere a ligação dupla, ele precisa se livrar de um dos grupos. E aí acontece então a substituição. Então, o intermediário, ele faz isso aqui, ó. Você tem isso aqui, que é o composto intermediário, tá? Esse par de elétron, ele volta a virar dupla e a carbonila se livra de uma coisa. E aí eu tenho isso aqui, ó. C dupla nu mais x bolinha bolinha. Pronto. Então a substituição ela acontece em duas etapas. Primeiro entra uma coisa, puf. Depois sai a outra. Esse grupo aqui que saiu, ele é chamado de grupo de partida. Grupo de partida.
grupo de partida. E aí, então, eu tenho a substituição. Para a gente escrever, obviamente, né, como eu sempre falo, a gente não escreve as reações nesse nível de detalhamento. A gente escreve um processo mais simplificado. Esse processo mais simplificado você obtém somando as duas etapas. Como se a gente estivesse fazendo uma espécie de lei de Hess, vai. Né? Quando eu somo as duas etapas, o que, que eu cancelo nessa história? O coitado do intermediário. Ele é produzido numa etapa e consumido na segunda etapa. Né? E aí você tem, então, o que a gente usa, né, na prática, que é a equação global da substituição. Como que fica a equação global? Ó, deixa eu só colocar para cá. Grupo de partida. Equação global. É assim que a gente vai representar. C dupla O X mais o tal do nucleófilo produzindo C dupla O nucleófilo mais o X. Aqui. Tá bom? Infelizmente, embora a gente gostaria, infelizmente, a química ela não é uma ciência exata. Por que eu estou contando isso? Porque não é toda carbonila que reage dessa forma. Por exemplo, cetona não vai entrar aqui. Não entra. Aldeído também não entra. Então a gente tem um problema aqui. Tipo, tá, carbonila reage desse. Mas que carbonilas vão reagir? Quem são esses candidatos a sofrer reações desse tipo? E segundo problema, quem são os nucleófilos? Tá? Então, primeiro, eu entendo que a reação se chama substituição por conta do mecanismo. Agora, o que eu preciso é estabelecer limites para isso. Então, quem é que vai reagir aqui e quem é que vai ser o nucleófilo? Tá? Então, vamos colocar aqui um pouquinho sobre isso. Reatividade de carbonilas. Quem reage mais? Reatividade de carbonilas. Bom, eu vou colocar aqui tipos de carbonilas que a gente conhece. Eu vou colocar carbonilas assim. Eu vou colocar carbonilas assim. Eu vou colocar carbonilas assim. Eu vou colocar carbonila assim. E vou colocar carbonila assim, ó. Peraí. Oh. Aqui. Dá uma olhadinha aqui. Aqui. Ó. Isso aqui são 5 tipos de carbonilas. Tá? Posso colocar diamida também. Não, não vou colocar. Vou colocar aqui. Amida. Ó. Então eu tenho esse aqui. Esse tipo de composto aqui, gente, é conhecido como cloreto de ácido. Ele parece um ácido carboxílico, ó. Tá? Isso aqui é um ácido carboxílico, ok. Isso aqui é um éster. Isso aqui é um aldeído. Isso aqui é uma amida. Isso aqui é uma cetona, ok? Para uma carbonila reagir, é preciso que esse carbono aqui seja o mais positivo possível. Se o carbono não for muito positivo, essa carbonila não é tão reativa. E aí nós vamos pensar o seguinte, bom, mas o que esse carbono precisaria ter, por exemplo, para ser positivo? Ele precisa estar ligado ao maior número de átomos que puxam elétrons. Quanto mais átomos eletronegativos estiverem perto de um carbono, mais fácil é a reação.
Então a gente tem aqui, a gente pode destacar aqui das carbonilas, quem reage? Essa daqui reage, tá? Cloro e oxigênio ligado a carbono vai deixar esse carbono bem positivo. Então esse composto pode sofrer substituições. Éster também reage. Então éster pode sofrer substituição. Ácido também reage. Agora, aqui a coisa já começa a dar problema. Nos aldeídos e nas cetonas, o carbono até é positivo, mas não tanto a ponto de sofrer esse tipo de processo. Então você não vai ver, por exemplo, reação envolvendo aldeído aqui, reação envolvendo cetona aqui, tá? Aqui não reage, não reage. E aqui também não, tá? E as amidas também reagem. O nitrogênio, ele é um átomo eletronegativo, também menos que o oxigênio, mas ele é eletronegativo, tá? Então as amidas também podem reagir. Aliás, aqui, né, vamos falar sobre isso. A digestão é uma reação envolvendo amida, né? Na quebra das ligações peptídicas, é um processo basicamente de substituição que a gente vai comentar daqui a pouquinho, tá? Oi. Não, ele não chega a ser um carbocátion, por quê? Porque ele não é positivo. Ele não perdeu elétron. Ele tem uma falta de elétron por causa da polaridade. Uma coisa é você chamar, por exemplo, uma coisa é você dizer que o hidrogênio é um polo positivo e o cloro é um polo negativo, e dizer que o cloro é menos um, né? Aquele que de fato ganha um elétron. Onde que o carbono é carbocátion? Na adição, porque ali ele perde elétron mesmo, tá? Aquele é só um centro que atrai coisas negativas, beleza? Então a gente vai começar agora a destrinchar essas situações aqui, ok? Calma aí, mas espere, não é só isso. Quem são os nucleófilos famosos? Famosos. Que a gente vai, durante essas reações, a gente vai falar deles. Peraí. Aqui. Gente, ah, por ordem de famosice, os álcoois, os álcoois são nucleófilos bem famosos, tá? Nos álcoois, o que vai ser atraído pelo carbono são os pares de elétrons do oxigênio. Outro nucleófilo famoso, água. Então, por exemplo, como é que eu explico uma reação de hidrólise de um éster? Como é que eu explico uma esterificação? Só vai mudando os caras que vão reagir, mas o processo é o mesmo. Outros nucleófilos famosos, bases fortes, como NaOH, KOH. A gente usa, por exemplo, para poder produzir sabão, né? Outros nucleófilos famosos, amônia, amônia. Por exemplo, vamos ver se vocês conseguem perceber isso. O que que aconteceria se eu reagisse um ácido carboxílico com amônia? Tenta imaginar. Por substituição. O que que daria? Hã? É o contrário, né? Eu vou reagir isso
Com amônia. Então a amônia vai atacar o carbono. O que que o carbono vai jogar fora? H. Vai formar o quê? Amida. Amida. Porque a hora que o nitrogênio entrar aqui, ó, plá! Imagina o nitrogênio entrando e o O saindo. Não vai ficar C dupla O com nitrogênio? Vira amida. Uma reação muito famosa para a produção de amidas. Você reage ácido carboxílico com amônia. Também posso reagir com aminas primárias, ou secundárias, ou terciárias. O que são as aminas? São compostos nitrogenados que têm pares de elétrons, ó. Tá aqui. Beleza? Então, tipo assim, a gente vai misturar coisa aí, vamos começar a reagir. Pegar, escolhe um nucleófilo, não, desculpa, escolhe uma carbonila, escolhe o nucleófilo e começa. Pum, pum, pum. Claro que a gente vai dar ordem de importância para as coisas, né? Tá? Então vamos lá. Perdão. Substituições importantes. Vamos começar. Oi. Aham. Exato. Porque, ó, uma coisa importante, tá? Em cima da tua pergunta. A gente está trabalhando com reação de substituição. Uma coisa que é importante citar é que numa reação de substituição, uma coisa entra e outra sai. Por isso que chama substituição. Sempre você vai ter um outro produto. Pode ser água, pode ser um ácido, alguma coisa a mais você vai ter. Isso te ajuda meio que a montar a reação, tá? No caso das. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. No caso das substituições importantes, claro que, sem dúvida, né, gente? A mais importante é a produção de éster. Então, vira para cá, vem para cá. Ó. A esterificação é um processo onde eu vou usar uma carbonila de ácido. Ó, vou usar uma carbonila de ácido. Então, o carbono que vai ser atacado vai ser esse aqui, ó. E o meu nucleófilo é um álcool. Simples assim. Acabou, tá? E aí o processo ocorre segundo isso aqui, ó. Só que, obviamente, a gente vai escrever o processo resumido. Ninguém precisa ficar escrevendo, intermediário, nada dessas coisas, não. Tá? Ó. O grupo de partida é sempre o grupo que está na ponta da carbonila. Então, aqui, ela vai trocar a carbonila, né? Um grupo álcool para um grupo OH. Só que perceba o seguinte: para o nucleófilo conseguir se conectar ao carbono, aqui, ó, ele vai se conectar no carbono pelo oxigênio. Só que o oxigênio também está com duas ligações aqui. Então, nesse caso, o nucleófilo ele vai precisar se livrar também de um hidrogênio. Então, o que vai acontecer aqui é R, C, dupla O. Essa parte aqui é o nucleófilo que vai entrar. O, R'. O, R'. Tá? O outro produto é formado pela junção do OH proveniente do ácido, tá? OH proveniente do ácido,
e o hidrogênio proveniente do álcool. Então, na esterificação, eu tenho a produção de água como subproduto, tá? Existem algumas esterificações que são famosas. Eu vou citar duas. Ó, a mais famosa das esterificações, quando eu falo mais famosa, é assim, para o vestibular, tá? A mais famosa das esterificações é a esterificação de ácido graxo com glicerol, né? O ácido graxo é um ácido carboxílico, com o detalhe de que ele tem uma cadeia longa. Lembra que esse termo graxo, que a gente usa na orgânica, está sempre associado a composto grande. Então, eu posso ter álcool graxo, ácido graxo, tá? Se eu esterificar um ácido grande com glicerol, eu vou obter um triacilglicerol. E o triacilglicerol é o que a gente chama de lipídio. Lipídio, tá? O que ela tem de particular? Duas coisas. Primeiro, que o ácido que você está usando é grande. E segundo, que o glicerol, ele tem o glicerol é um 3 em 1. Ele tem 3 nucleófilos na mesma molécula. Por quê? Vou colocar aqui, ó. Não sei se vocês lembram da estrutura do glicerol. Gente, essa estrutura é bom você decorar, tá? Porque como essa molécula é importante, pode ser que ele coloque, pode ser que ele aborde o glicerol e não dê a estrutura dele. Então é importante memorizar a estruturazinha do glicerol, ó. Tá aqui. Isso aqui é um glicerol. Tá vendo os nucleófilos ali? Um nucleófilo, um nucleófilo e um nucleófilo. Tudo na mesma molécula. Então, um glicerol esterifica quantas carbonilas? 3. E aqui eu vou pegar 3 moléculas. Eu estou colocando R, tá, gente? Onde está o R, você entende que ali é a cadeia longa, tá? Peraí que a internet está com um pouco de problema. Pessoal de casa, se vocês estiverem com problema de me escutar, a internet aqui está com a conexão meio estranha, tá? Tá aparecendo aqui no Zoom. Ó. Então, onde está o R1, o R2 e o R3? Você imagina uma cadeia longa. Tá? No nosso organismo, isso aqui acontece no pós-digestão. Então, eu vou comer, por exemplo, eu vou me alimentar, comi gordura. O meu organismo quebra a gordura para que eu consiga absorver isso e isso. Então, a gente não absorve a gordura diretamente, porque a gordura é muito grande para passar pela corrente sanguínea. Ela não consegue passar do intestino para a corrente sanguínea. A digestão dela produz, vamos colocar dessa forma, moléculas menores. Então, eu absorvi. Aí, o meu organismo vai pegar os ácidos graxos e juntar de novo com o glicerol e armazenar essa gordura no tecido, no adipócito, ou usar ela em algum outro lugar. Tá bem?
Aí, ó, esterificação tripla. Nucleófilo, pá, carbonila. Nucleófilo, pá, carbonila. Nucleófilo, pá, carbonila. Cada carbonila se desvencilha de um OH. Cada carbonila se desvencilha de um grupo de partida. Cada um desses grupos de partida vai se juntar com o hidrogênio para produzir uma água. Água, água, água. Então eu tenho isso aqui, ó. A gordurinha do sanduíche de costela, né, suave? Com queijo. Viciado. Eu prefiro ir com cupim, na verdade. Eu gosto de cupim. Vocês conhecem o restaurante Avenida? O cara, quando o cara me vê, ele fala assim: olha lá o cara do cupim. Todo dia que eu almoço lá, eu peço um pedaço de cupim, gente. Por isso que minha barriga tá desse tamanho, né? Tá aí. É muito bom o restaurante lá, viu, gente? É gostoso pra caramba. Se vocês forem lá, fala que vocês são professores do Notre Dame, que você vai pagar 30 conto. Não fala que foi eu que falei. Trintão, velho. É trintão selfie, tá? Você come quantas vezes você quiser, até explodir. É, é boa a comida lá. Chama restaurante. É perto do Verdão, ali na Agrícola Paz de Barros. Tá aqui, ó. Isso aqui é um triéster, tá bom? Agora eu vou fazer umas perguntas aqui que vocês a gente já ouviu falar sobre isso, tá? Só para ver se vocês lembram disso. O que que eu tenho que olhar aqui para saber se essa gordura é saturada ou insaturada? Onde? Onde eu tenho que olhar isso? Aqui, né? É aqui que vai definir se a gordura é saturada ou não, nessas cadeias longas aqui. Se a gordura for insaturada, ela pode ter isomeria cis trans aqui, cuidado, tá? Gordura cis, gordura trans. Então, as questões envolvendo esse assunto, gente, elas são questões sempre muito abrangentes. O cara pode te dar essa reação e perguntar sobre a característica da gordura. Ele pode te dar essa reação e te perguntar sobre a estequiometria. Por exemplo, eu não descarto uma questão onde o cara te dê essa reação, mas a questão em si seja uma questão de estequiometria. Ele só está usando uma reação como pano de fundo para aquilo. Então, cuidado, porque esse assunto ele é sempre meio complicadinho. Fechou? Essa talvez seja a mais famosa das esterificações. Eu posso esterificar coisas pequenininhas também, né? Eu posso pegar um álcool pequenininho, um éster pequenininho e fazer desculpa, um ácido pequenininho e formar um éster pequenininho, não tem problema, tá? Depois a gente vai fazer nos exercícios. Agora, eu queria falar de uma outra esterificação que é bem famosa também. A esterificação, ela pode ser usada para produzir polímeros, como aconteceu na reação de adição. Vocês lembram que na aula passada eu falei, olha, existem alguns polímeros que são produzidos por adição. Muito bem, vamos falar dos poliésteres. Poliésteres são produzidos por esterificações. Ah, é, eu esqueci. Ah, eu vou fazer assim, ó, para não ocupar muito espaço, porque isso às vezes acontece no exercício. Ele faz isso, ó. Tá? E outra coisa, viu, gente? Não assustem se por acaso vocês estiverem vendo uma prova, uma reação orgânica, ela não estiver balanceada, tá? Às vezes, o cara que vai montar a reação, ele não está preocupado no balanceamento, ele está preocupado em mostrar o que acontece. Então, por exemplo, se eu fosse colocar água aqui, ó, certinho, eu tinha que colocar três águas. Concorda? Porque eu tive três reações. Só que muitas vezes ele faz isso, ó. Você está dizendo, olha, isso aqui é um subproduto. Sabe onde eles usam muito essa representação? Aqui, ó, na esterificação, tá? Então, ó, poliésteres são produzidos por esterificações
D, diácidos. Deixa eu só virar para cá. D, diácidos com diálcois. Eu vou mostrar primeiro um esquema geral e depois o exemplo mais famoso delas. Imaginem, pessoal, uma molécula de álcool que seja assim, ó. Ó, vamos fazer que tipo Lego. Ó. Imagina uma moléculazinha de álcool, tá? O álcool que você quiser, tá? Só que tem um problema, tem uma questão. Ele precisa ter duas hidroxilas. Para você conseguir polimerizar, eu preciso ter duas hidroxilas e vocês já vão entender por quê. Tá bom. Agora eu vou reagir esse cara com um diácido. Mesma coisa. Ó. Uhum, 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 uhum. Ó. Pronto. Tá aqui. Eu tenho uma molécula com duas carboxilas e uma outra molécula com duas hidroxilas. Eu vou produzir agora a unidade de repetição do polímero. Porque lembrem-se que polímeros são formados por unidades repetitivas. Aqui, eu vou montar uma unidade repetitiva. O que vai acontecer? O oxigênio do álcool é atraído pelo carbono do ácido. Daqui vai sair uma água, ó. Daqui sai uma água. Então eu vou escrever assim, ó. Aqui. Já vou fazer assim, ó. Aguinha. E agora eu vou formar a ligação éster. Então a ligação éster vai ser entre esse carbono aqui, ó, e esse oxigênio. Então eu vou tirar esse H, vou tirar esse OH. Essa parte da molécula eu copio, tá vendo, ó? Então fica assim, ó. Hum, hum, hum. Aqui. Agora eu vou começar a copiar a parte do ácido. Aqui, ó. Tudo bem? E aí o resto do ácido aqui. Agora presta atenção na pergunta que eu vou fazer. Posso pedir um favor? Para de copiar um pouquinho aqui, porque eu vou apagar umas coisas. Rapidão, rapidão. Eu vou fazer uma pergunta e aí vocês podem terminar de desenhar, porque daí eu vou fazer bonitinho. Ó, dá uma olhada aqui. Lembra que eu acabei de comentar com vocês alguns minutinhos atrás que para você produzir um polímero por essa reação, eu preciso que o álcool tenha duas hidroxilas e o ácido tenha duas carboxilas? Por quê? Porque eu preciso continuar o processo. Eu não quero polimerizar. Olha o que aconteceu com isso. Isso aqui é o dímero. Dímero. Porque eu tenho duas moléculas juntas. Tá vendo que o dímero ele tem uma ponta álcool e tem uma ponta ácido? Então, se eu deixar essa reação continuando, o que vai acontecer? Aqui vai encostar um ácido e vai grudar. Um ácido não. Um álcool e vai grudar. E desse lado aqui, um ácido e vai grudar. Então, o meu polímero, ele é formado por uma alternância. Um álcool grudou no ácido, ficou isso aqui. Aí aqui vai grudar um outro álcool
Depois um outro ácido, álcool, ácido, álcool, ácido, álcool, ácido, alternadamente. Para não ter que escrever isto que nem um doente aqui, loucão, eu vou só escrever aquilo que vai se repetir. Quando um álcool encostar aqui, isso aqui vai embora, não vai, ó? Zup. E quando um ácido encostar aqui, o que que vai embora? Isso aqui. Isso é a unidade de repetição, não é, ó? Qualquer coisa que eu vá desenhar para cá ou para cá é repetição, não é? Então eu faço isso, ó. Pronto. Isso é o poliéster. Você tem N tipos de perguntas a respeito desta reação. Desde você olhar para isso e dizer que isso é um poliéster. Ah, mas Danilo, como é que eu vou saber que é um poliéster? Uai, você não está vendo aqui o grupo éster, ó? E por que poliéster? Outro tipo de pergunta que é comum aparecer. Ele fala: olha, eu quero produzir um poliéster. Das alternativas abaixo, escolha para mim quais reagentes eu devo usar. O que eu percebo? Para produzir o poliéster, eu preciso sempre de um diálcool e de um diácido. Tudo bem? Qual é o poliéster mais famoso? Hã? Não. O poliestireno é de adição. Ele é feito na reação de adição. Não sei se vocês conseguem perceber, pessoal, que esse tipo de reação é diferente de uma polimerização por adição. Quais são as duas diferenças? A primeira é o próprio processo. Na polimerização por adição, o que acontecia? Os monômeros tinham ligação dupla, eu quebrava as duplas e começava a conectar. Tic, 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 tic. Aqui não. Isso aqui não está acontecendo. Não tem quebra de dupla. Segunda diferença. Hã? Só tem um produto. Então, por que na polimerização de adição tem só um produto? Porque ela é de adição. A adição não é assim? Um produto vem pum, no outro. Espera aí. O que aconteceu com a câmera? Pera, calma, calma. Calma. Fudeu a biela. Não, tá voltando. Aê, olha que louco. Vixe, um slab lá. Voltou. Marroi. Aí, ó. Ô, gente, desculpa a nossa falha aí, tá? Ó, voltando aqui, gente. Eu vou comparar uma polimerização desse tipo com a da semana passada. O Carlos falou do poliestireno, né? Vamos fazer do poliestireno, então. Quer ver, ó? Ó. Só que é só um rascunho, tá? Se você não quiser copiar isso aqui, fica à vontade. Não tem problema, não, porque a gente já fez isso. Mas também, se quiser copiar, copia. Ó. Compara bem as duas reações. Ó. Reação de produção do éster. Primeira diferença. Eu estou usando duas moléculas diferentes para produzir o polímero. Na produção do poliestireno, essa molécula aqui é o estireno, tá? Isso aqui é o estireno. Para polimerizar o poliestireno, para formar o poliestireno, o que eu faço? Eu simplesmente pego um monte de molécula de estireno e grudo uma na outra. Ó, ó. Então, várias diferenças. Primeira, aqui eu uso moléculas diferentes para produzir o polímero. Aqui eu uso moléculas iguais.
Segunda diferença. Nessa polimerização, eu tenho um subproduto. Nessa daqui eu não tenho. Por quê? Porque aqui eu estou usando que mecanismo de reação? Adição. Adição não tem. Adição é só um produto. Que mecanismo eu estou usando aqui? Substituição. Então sempre vai ter subproduto. Por que que na formação de ligação peptídica sai água? É isso. Vixe. Imagina os caras lá. Terceira. O que que eu ia falar? Não, era só isso. Aí, calma. Essa reação ela é chamada de polimerização por adição. Essa daqui é chamada de polimerização por condensação. Para que ser claro pro aluno? Vamos foder essa merda. É uma polimerização por substituição. Só que nas apostilas você vai chamar de eles vão aparecer com condensação. Absolutamente ininteligível. Outra coisa. Homopolímero. Homopolímero. Hã? Copolímero. Pra quê, né? Pra quê? Pra que ser claro? Foda-se. Entenderam a diferença? Um homopolímero é o nome que eu dou para um polímero que foi montado por moléculas todas iguaizinhas. Estireno, 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 poliestireno. Aqui eu tenho moléculas diferentes. Álcool, éter, álcool, éter, álcool, éter, álcool. Quando o meu polímero é formado por moléculas distintas, eu chamo de copolímero. Moléculas distintas. Às vezes a sensação que eu tenho é que isso aqui é uma conspiração dos donos de apostilas para criar capítulos maiores para que a apostila fique mais cara. É, porque você tem todo um capítulo de polímero, parece que é outro mundo. Mas não é. É a mesma coisa que uma reação de substituição, só que vai mudando uns nomezinhos, tá? E aí a gente não vai entrar nesse aprofundamento, mas, por exemplo, existem vários tipos de copolímeros. Esse aqui é um copolímero alternado. Por quê? Álcool ácido, álcool ácido, álcool ácido, álcool ácido, álcool ácido, tá? Mas a gente não precisa saber isso não. Tá? Só que é uma polimerização por condensação, tá? O nome é esse. Mas na verdade o nome não é esse, né? Seria substituição. E aí, se vocês quiserem anotar no caderninho de vocês, gente, todos aqueles polímeros da semana passada, todos, são homopolímeros feitos por reações de adição. Polimerização, ação por adição. Tá? Bom, agora vamos falar do quem que eu estava falando, né? Do poliéster mais famoso. O poliéster mais famoso, leva uma sigla. Todos eles levam meio que siglas, né? PET, PET, tá bom? O PET é a sigla para polietileno PE, tereftalato. P, PET. Eu vou explicar por que que tem esse nome, tá? Calma. Tá? Que é um plástico, né? É um plástico, entre aspas, é um plástico mais resistente. Eu me lembro quando nós, né, eu, a Pri, o Robertson, a gente é da geração da transição do vidro para a garrafa, né, de plástico. E eu nunca me esqueço
O primeiro refrigerante que veio com essa garrafa PET era a Coca-Cola. Ela veio com um refrigerante, talvez alguns de vocês já tenham visto. Ela chamava Big Coke. Cara, era um tarugo, juro por Deus, desse tamanho. Era um tronco. Ela não era como é a garrafa de hoje, que ela tem um formato de garrafa mesmo. Ela era uma garrafona assim, e a brincadeira era jogar no chão e não quebrar. Então a propaganda que se fazia na época é a Coca-Cola que não quebra. Então aparecia uma criança pegando uma Coca-Cola e tirando no chão. E obviamente a gente fazia o teste em casa, né? E depois abria a garrafa. Né? E era muito engraçado a gente pegar a garrafa, jogava no chão, era uma diversão, porque tipo, a gente não imaginava isso, né? Ele é um plástico mais resistente mesmo. Bom, por que que ele se chama esse nome, né? O poli vem justamente da polimerização, né? E o etileno e o tereftalato é o nome que a gente vai obter a partir dos monômeros. Então, vamos construir esse polímero aqui. Vou colocar aqui do lado lá. Para você construir o tal do PET, o polímero PET, você precisa de um diálcool e de um diácido, certo? Quem são os escolhidos para produzir isso daí? Vou colocar aqui. Então, ó, PET. O álcool é esse aqui, ó. Ah, vamos colocar de cor diferente, né? Aí já vamos aproveitar, pessoal, e ver se a gente consegue treinar a nomenclatura aqui, tá? Ó, esse é o nosso alquinho, ó. Peraí, esse pessoal de casa não enxerga. Como que seria o nome UPAC dele, gente? Nome de registro, de cartório. Isso, 1,2-etanodiol. 1,2-etanodiol. O nome oficial quase nunca aparece, tá? Como sempre. O nome usual é etilenoglicol. Esse termo etileno se refere a isso aqui, ó. Glicol, os dois OHs. Sabe o que significa glic? Doce. Doce. Por que que a glicose chama glicose? Doce. Esse álcool, os álcoois que têm duas hidroxilas ou três hidroxilas, eles têm um gosto levemente adocicado. Não é que a gente coma isso, tá? Isso aqui é tóxico. Extremamente perigoso. É super tóxico. Mas eles têm um gostinho levemente adocicado. Então, essas moléculas que são chamadas, por exemplo, etileno glicol, propileno glicol, são moléculas que normalmente têm duas hidroxilas e tem esse sabor meio adocicadinho ali, tá? Bom, agora eu vou pegar o ácido. Ele é que tem o nome bizarrão. O ácido que os caras usam para produzir o PET é um diácido aromático. Ó, puta, nome UPAC aí é foda, hein? Como seria o nome UPAC desse aqui, ó? Benzoico. Você pode chamar de benzoico. E agora? De benzoico? Ou de ácido benzoico? Não. Ácido para carboxibenzoico. Olha que foda. Por que para? 1,4. Aqui é o ácido benzoico. Quando você tem uma carboxila que não é o grupo principal, porque o grupo principal é a outra carboxila, você chama isso aqui de carboxi. Então, quando a carboxila está pendurada em alguma coisa específica, eu vou chamar ela de carboxi. Então, fica ácido para carboxibenzoico. Mas também não vai aparecer. Vai aparecer esse aqui, ó, ácido tereftálico. Daí vem o nome polietileno tereftalato, por conta da junção dos dois monômeros. Ó, eu vou ser muito claro. Você precisa conhecer essas moléculas. Um aluno que está fazendo vestibular de alto rendimento precisa conhecer essas moléculas, tá? Você já precisa ter visto essa reação pelo menos uma vez na sua vida. Agora vamos produzir isso aqui. Como é que funciona a produção do éster? Mais uma vez. O grupo OH ataca
a carbonila. E aí começa o processo. Tenta montar aí vocês, gente. Tenta montar sem olhar para o quadro, tá? Porque o desafio aqui, gente, eu vou ser bem honesto, não é você entender. A gente olha e fala, ok. O problema é que se você não fizer isso sozinho, sozinho em casa, uma vez, duas vezes, isso não vai ficar guardado na sua cabeça. Vai parecer que você viu isso pela primeira vez. Então, uma coisa que para mim fez muita diferença é que quando eu peguei isso aqui, falei, não, eu vou escrever eu sozinho. Tá? Depois que você pega o jeito uma vez, não tem mais problema. Aí eu vou escrever aqui a unidade de repetição. Ó, ali. Eu vou deixar eu vir um pouquinho mais para cá. Aqui. Ó, eu já tirei a hidroxila daqui. Peraí. Eu acho que tá ruim para o pessoal de casa enxergar. Aqui. Eu vou tirar a hidroxila daqui do, desculpa, o oxigênio do álcool. Vai ficar aqui, ó. Eu vou tirar a hidroxila do carbono, aqui, ó, e vou conectar um ácido tereftálico ali. Então vem aqui, ó. Isso que eu desenhei aqui no quadro, ó, é o dímero. É o dímero. Agora eu vou quebrar ele para formar a unidade de repetição. Para eu formar a unidade de repetição, eu tenho que lembrar o que vai acontecer aqui, ó. Aqui, se encostar um outro ácido aqui, ó, ele vai tirar o hidrogênio, não vai? Do álcool. Então já ponho aqui o parênteses fechando. Do outro lado aqui, ó, quando encostar um álcool, eu vou tirar a hidroxila. Ali. Esse é o polímero. Água. Então, por exemplo, um tipo de questão envolvendo polímero consiste em. Questão filha da puta, mas é por isso que eu falo que vocês têm que saber. O cara pode perguntar quem é o PET. Da caruda. Não é típico do Enem, mas é típico de UFGD, UFMS. É típico, sim. Que é uma prova mais conteudista. Então, você precisa, por isso que eu falei, você precisa conhecer esse polímero. Ou o que, que ele costuma fazer, que eu acho mais provável? Ele te dá a fórmula do polímero e pergunta quem são os monômeros. Tá bom? E aí ele pode te dar um outro tipo de poliéster, não precisa ser necessariamente esse. Tá? Por isso que é importante você exercitar esse desenho para que você consiga, a partir dessa estrutura, decidir o que, que você vai usar. Tá bom? E o que, que é importante? Ficar bem claro. Para você produzir esse tipo de conexão, você precisa que as moléculas que você use tenham dois pontos de reação. Ó. Tá vendo? Ah, então se eu vou fazer uma esterificação, é um de ácido e um de álcool. Tá? Oi. Não, por adição não tenho como. Por adição não. Porque o que, que acontece? Para você polimerizar uma coisa por adição, o que, que ela precisa ter? Dupla. Dupla. Se você pegar, por exemplo, o exemplo que eu estava falando para o Carlos aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Que o Carlos falou do poliestireno. Ó, olha o que acontece na polimerização por adição. Tem que ser insaturado. Então, como são mecanismos diferentes, tá? Vocês acham que isso aqui demora muito tempo a degradar na natureza ou não? Sim? Por quê? Como é que eu degradaria isso na natureza? O que, que seria degradar um polímero, gente? É importante porque vocês sabem que os vestibulares estão começando a perguntar esse tipo de coisa, né?
Ah, o que que é biodegradável, o que que não é, por que que é, por que que não é. Gente, para você degradar uma molécula dessa, e aí não precisa ser degradação necessariamente com um organismo vivo, biodegradação, pode ser uma degradação química. Existem processos em que você degrada o poliéster, só que ele é químico. Você precisa quebrar essa ligação aqui, ó. Porque degradar um polímero seria essencialmente desfazê-lo, para que a natureza consiga absorver aquilo de alguma forma. Problema, gente, a ligação éster, ela é uma ligação extremamente estável. Haja vista que é muito mais fácil engordar do que emagrecer. Isso é uma das explicações. Claro que não é só essa, tem toda uma questão evolutiva. Mas quebrar uma ligação éster, gente, não é um processo tão simples. Por exemplo, se você vai fazer isso aqui no laboratório, você vai precisar de um pH extremamente baixo, você vai precisar de uma temperatura extremamente alta, você vai precisar de um catalisador. É um processo muito difícil de acontecer. Então, os plásticos do tipo PET, eles não são tão degradáveis por causa disso. A degradação dificilmente ocorre. Na natureza, mano, esquece, velho. Pois necessita de condições extremas. Pois necessita de condições extremas. A gente pode colocar aqui condições extremas de pH, temperatura e o uso de catalisadores. De catalisadores. Tá bom? Então, raramente esses polímeros são degradáveis na natureza. Então, eles têm aí vida de não sei quantos mil anos, todas aquelas coisas que a gente já ouviu falar. Oi? Hã? Então, esse polímero não. Quer dizer, ele vai liberar o que aqui? Vamos pensar. Se você está queimando ele, você está queimando basicamente um composto de carbono, oxigênio e hidrogênio. Você vai liberar água, CO2 e CO. O problema de queimar alguns polímeros não é esse tipo aqui. Por exemplo, olha para esse polímero aqui, ó. O que tipo de polímero libera gás, gás tóxico? Esse aqui, ó. Quem é esse polímero aqui? Esse é o PVC, policloreto de vinila. Peraí que o pessoal de casa não está enxergando. Ah, não, tá sim. Esse aqui libera HCl, ó. Tem um outro polímero chamado poliuretano. Já ouviram falar desse polímero? Boate Kiss, ninho do urubu. Lembra? O poliuretano é um polímero que, quando queimado, gera cianeto. Tanto é que o laudo que saiu recentemente, o laudo não sei se vocês estão sabendo que saiu a condenação da Boate Kiss, né? Os caras vão ser presos mesmo. As perícias que foram feitas no local depois do ocorrido falaram que a maioria das pessoas não morreu queimada, como aconteceu com os meninos dentro do dormitório. É o problema do gás tóxico. Porque no poliuretano, ao invés de eu ter um cloro aqui, ó, eu tenho um grupo CN. Isso é a merda. Então, se isso aqui for queimado, ele vai liberar CO2, monóxido e o gás cianídrico, que foi isso que matou. É claro que se você tiver um incêndio desse tipo de polímero, você pode também morrer por causa do monóxido de carbono. Mas o gás que ele pode liberar aqui é esse. Agora, esse tipo de polímero libera gás tóxico, tá? Oi. Ah. Então, enzima. Dizer que ele é biodegradável significa dizer que algum micro-organismo contém alguma enzima capaz de fazer esse processo acontecer. Porque, independente dele ser degradável por organismo ou não, ele vai precisar de uma enzima. E a enzima é basicamente o catalisador. É o catalisador. E aí você precisa ter uma enzima. Por exemplo, existe um processo químico hoje que os caras estão estudando onde você consegue digerir um polímero.
quimicamente. Só que qual é o trabalho? Você precisa descobrir uma enzima que consiga catalisar esse processo aqui. O nosso organismo tem uma enzima que faz isso. Quem? Quem que consegue degradar éster? Que enzima a gente usa para digerir gordura, gente? Ela. O que você acha que a lipase faz? Degrada o éster. Ela digere gordura. Opa, peraí. Então vamos falar sobre isso. Até aqui eu estou esterificando, não estou? Vamos desesterificar. Hidrólise. Hidrólise de éster, gente. Pronto. Tá aqui o éster. Agora eu quero quebrar o éster. Quando eu vou quebrar um éster, a princípio, eu posso usar três coisas. Eu posso quebrar um éster usando água. Eu posso quebrar um éster usando base. E eu posso quebrar um éster usando álcool. Cada uma dessas reações vai me dar um produto diferente. E você não precisa decorar, basta prestar atenção no que a gente vai fazer aqui, que você vai chegar à conclusão sozinho. Tá? A hidrólise mesmo, hidrólise, raiz, é quando você usa água. As outras também são hidrólises, porque são quebras, mas a gente vai usar nomes diferentes. Quando eu uso água para quebrar o éster, eu vou chamar de hidrólise. Hidrólise, hidrólise. Hidrólise, hidrólise. Quando eu uso uma base, eu chamo de hidrólise básica. É aqui que está a saponificação. Na saponificação, o éster é uma gordura e o hidrolisante é uma base. Quando eu uso um álcool para quebrar um éster, o nome se chama transesterificação. Essa daqui também tem uma certa chance de aparecer por conta do biodiesel, por conta da produção de biodiesel, tá? Eu vou transesterificar. Claro que os nomes são um pouquinho diferentes por conta das características de cada uma delas, tá? Por exemplo, a hidrólise, ela precisa normalmente de um catalisador. A hidrólise básica já não precisa. Tanto é que quando você vai fazer sabão, por exemplo, os caras fazem o quê? Mistura a gordura e a base e deixa o pau comer ali, tá? A hidrólise com água mesmo, ela é mais difícil de acontecer, por isso que os polímeros são foda de quebrar, tá? Então, o que que eu vou fazer nesse processo? Uma substituição na carbonila. Quem é o nucleófilo? Quem é o nu? É a água. É a água. É ela que vai atacar a carbonila. Por que que a água pode atacar a carbonila? Porque o oxigênio da água tem par de elétron. Vocês estão percebendo que nos exemplos que eu estou dando para vocês, nenhum nucleófilo tem carga negativa? E mesmo assim os caras reagem. Mesmo assim reage, tá? Então, ó, o par de elétron do oxigênio é atraído pelo carbono, e aí o carbono vai ter que se livrar de alguém. O carbono vai se livrar disso aqui, ó. OR, que é um grupo chamado alcoxi. Alcoxi, tá? Então fica assim, ó. R, C, dupla O, tum. O oxigênio da água, para ele conseguir se ligar no carbono, ele precisa se livrar de um hidrogênio. Ele precisa se livrar de um hidrogênio.
Então entra aqui o grupo OH, que vem da água, e o hidrogênio que a água perde, junto com esse grupo OR', vai dar origem ao álcool. Ó, o hidrogênio da água ligado no OR' dá o álcool. Ou seja, é o contrário da esterificação. Tanto é que, pessoal, em alguns exercícios vai aparecer isso aqui, ó. Ou pode ser que apareça a questão de Le Chatelier com isso aqui. Você pode deslocar o equilíbrio. Porque se é uma reação reversível, eu posso estimular a esterificação ou estimular a hidrólise. Por exemplo, o que vocês fariam se vocês estivessem no laboratório para estimular a hidrólise? O que dá para fazer aqui? Você pode mexer na concentração de algum reagente, de algum produto. Tá? Por exemplo, na prática, no laboratório, quando os caras querem fazer essa reação e eles querem estimular a hidrólise, uma das formas de fazer isso é ir retirando os reagentes, os produtos dali. Então, à medida que o álcool vai sendo produzido, por exemplo, ele vai sendo evaporado do sistema. Então, ao tirar o álcool, os caras vão produzindo um deslocamento de equilíbrio para cá. Toma cuidado, gente, nas provas, por quê? Porque às vezes a questão parece de orgânica, mas não é. Tá? Ele bota uma reação lá, mas ele pede para calcular um delta H. Tá? Eu sempre me preocupo quando às vezes o aluno sai da prova, eu pergunto assim, e aí, como é que foi a prova? Professor, caiu orgânica pra caralho. Não, não caiu. Esquece, velho, já se fudeu. Não, eu não falo isso, né? Eu só olho e falo, porque é porque assim, orgânica mesmo, gente, é 2, 3 exercícios. Não vai achando que vai cair mais do que 2, 3 exercícios. Às vezes, é o que eu falei, eles usam uma reação orgânica, mas a questão é de concentração, a questão é de solução, é de delta H, é de estequiometria. Cuidado. Porque às vezes o aluno vê um monte de anel aromático e ele já acha que a prova é de orgânica, né? Tá bom? Então isso é uma hidrólise. Qual a hidrólise mais famosa? Aquela que eu gostaria de fazer, mas não consigo. A digestão de lipídio. Cuidado com esses remédios que prometem queimar gordura, hein? É tudo mentira. Você só vai ter uma caganeira desgraçada. Ó, tá aqui. Essa é a hidrólise mais famosa. Peguei aquela molécula de triacilglicerol e agora eu vou quebrar ela. Vocês nunca mais vão querer ver essa reação na vida, né? Ó, tá ali. Aqui eu vou precisar da enzima, né? No caso dos organismos vivos, eu vou precisar da enzima para fazer isso, tá? Ó, quebra, quebra e quebra. Aqui, aqui e aqui. Opa, e aqui, ó. Tá? A parte que vai originar o ácido, gente, é a parte que tem as carbonilas. Então eu vou produzir aqui os ácidos graxos. R1, R2 e R3. E, gente, ácido graxo, né, aí já invadindo um pouco o terreno da biologia, ácido graxo ele é importante para uma série de coisas. Produção de membranas, né? Então, gordura não é simplesmente uma coisa que vai se acumular necessariamente. A queima de ácido graxo também lá libera bastante energia. Né? O nosso organismo, gente, ele pode queimar tudo que ele encontra pela frente. Ele queima carboidrato, ele queima gordura, e em algumas situações ele pode queimar, inclusive, proteína. Né? Você pega, por exemplo, o fisiculturista, né?
Por que os caras comem, por que eles têm, os caras que trabalham mais profissionalmente com questão muscular, por que eles comem bastante carboidrato? Para que o organismo, porque assim, o teu organismo, ele é inteligente. Ele vai fazer aquilo que for melhor para ele. Então, por exemplo, o nosso organismo ele pode queimar gordura, carboidrato e proteína. Só que existe uma ordem para isso. O teu organismo ele preferencialmente vai queimar o quê? Carboidrato, porque é um processo mais fácil, ele é mais rentável do ponto de vista energético. Se o teu nível de carboidrato começar a baixar muito, o teu organismo começa a entender que você não tem mais carboidrato. Ele começa a queimar gordura e músculo. O problema da queima de proteína é que você está degradando músculo. Então, para um cara não degradar músculo, ele precisa ter um nível de carboidrato no organismo sempre. Então, por exemplo, esses caras não fazem jejum. Tem como um cara que é fisiculturista fazer jejum. Impossível, é inadmissível isso. Tá? Então, aqui e aqui o outro, ó. Ó, gente. Tá aqui. Prontinho. O que que dá se eu fizer uma hidrólise com base? Vamos fazer o esqueminha aqui, ó. Agora imagina que eu vou repetir esse processo, só que agora, ao invés de eu usar água, eu vou usar uma base. Ó, aqui. Essa reação ela tem algumas diferenças, tá, gente, da hidrólise. Uma delas é que a hidrólise com água mesmo, né, hidrólise, ela é reversível. Então eu hidroliso e posso voltar a esterificar. A hidrólise básica já não é assim. Tipo assim, você não pode desfazer um sabão. É isso que eu estou dizendo. Eu não consigo reverter o processo, tá? Outra diferença, que é meio detalhe, mas enfim, eu vou comentar. Com a base, o processo tende a ser mais rápido do que com água. Se você pegar o mesmo ácido, o mesmo éster e reagir nos dois casos, a base me parece ser mais reativa, porque o processo é mais rápido. Agora, a diferença mais importante, na verdade, é o produto, né? O produto da hidrólise. Porque o produto não é mais ácido e álcool. O que vai acontecer aqui é o oxigênio vai atacar o carbono vai se livrar do OR, esse OR vai se juntar com o hidrogênio da base, igualzinho no outro caso, para produzir o álcool. A diferença tá aqui, ó. Quando a reação acontecer, a gente produz aqui uma substância que não é mais um ácido carboxílico, porque eu não tenho hidrogênio aqui, ó. Percebe que a única diferença. Peraí, que a câmera tá meio zoada, calma. Aí, voltei. Deixa eu voltar mais para cá que acho que fica melhor. Ó. Olha para as duas lado a lado, que isso vai ficar mais claro, ó. Quando você hidrolisa com água mesmo, o produto que eu tenho é ácido. Quando eu hidroliso com uma base, o produto que eu tenho é um sal de um ácido carboxílico. Só que é um composto iônico. Sal orgânico. Tá bem? Esse sal, gente, é aquilo que a gente pode usar para fazer sabão.
Quando que esse sal vira sabão? Ou melhor, não é que ele vira sabão. Quando que eu posso chamar esse sal de sabão? Em que condições? Quando a cadeia dele for grande. No sabão, eu falo que ele é um sal de ácido graxo. Ele é um sal de ácido graxo. Não esqueçam, tá, gente, que para o sabão ser sabão, ele precisa ser ao mesmo tempo hidrofílico e lipofílico, tá? E como que eu garanto que ele seja ao mesmo tempo hidrofílico e lipofílico? Eu preciso de uma cadeia longa, né? E assim, ó, tá? A característica específica do sabão é assim, tá? E aí, obviamente, aí começa a fazer algumas coisas começam a fazer sentido, ou pelo menos para mim fazem. Por que que eu preciso de gordura para fazer sabão? Porque, ó, para fazer sabão eu não preciso de um éster. Por que que tem que ser a gordura especificamente? Para que na hora que eu quebre, essa cadeia seja longa. Por isso. Por isso que eu preciso da gordura. É a única forma que eu tenho de encontrar éster de cadeia longa na natureza. Gordura, óleo, né? Tanto faz, tá? Então, quando a gente esterifica um lipídio, desculpa, vírgula, quando hidrolisados, hidrólise é com S, né? Produzem sais de cadeia longa. Aqui, tá bom? Então, é basicamente você fazer isso aqui, ó, com base, e aí você vai formar as moléculas. Oi, o quê? Quem que libera calor? Que eu saiba, não. Que eu saiba, eu não sei se libera calor, tá? O que eu sei é que precisa esquentar. Agora, eu não sei se ela é exotérmica. Não sei se ela é exotérmica, porque até onde eu sei, para você fazer essa reação, você precisa dar calor. Hã? Então, é que a questão é a seguinte: são duas coisas diferentes. Por exemplo, se essa reação libera calor, a resposta que eu tenho para te dar é não sei. Pode ser que libere, se ela for exotérmica. Agora, tem uma outra questão que é: por que que eu preciso aquecer? Porque quando eu aqueço, eu altero a cinética dela, velocidade. Então, tipo assim, se você tentar hidrolisar gordura a frio, vai demorar 200 mil anos. Então, são duas coisas diferentes. Pode ser que ela libere calor, sim, mas eu não tenho certeza disso. Tá? Se ela vai liberar calor, ela provavelmente vai esquentar as vizinhanças. Aí tá certo o que você está falando. Tá? Ahn,
Alô, oi, voltamos. Alô, oi, 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 oi. Perdão. Oi. Calma aí. Uma reação exotérmica é favorecida a baixas temperaturas, desde que ela seja reversível. Então, por exemplo, porque aí a gente está entrando na questão do deslocamento, né? A saponificação, então, primeiro, né? Vamos acreditar que ela é exotérmica, ok? Libera calor. Só que ela não é reversível. Então, aqui eu não tenho problemas de deslocamento de equilíbrio. O meu problema é, o que eu posso fazer aqui é torná-la mais rápida ou mais lenta. Então, mesmo ela sendo exotérmica, ΔH negativo, se eu aumentar a temperatura, eu faço essa produção acontecer mais rapidamente, tá? Tem diferença, tem diferença. Mas tem diferença, se a base é forte ou não, tem diferença em duas coisas. Por que que os caras gostam de usar base forte, né? Primeiro porque o uso da base forte vai deixar o processo mais rápido. Só que o mais importante não é isso. O problema é o seguinte: para isso aqui funcionar como sal, eu preciso que isso aqui se dissolva na água. E para que isso se dissolva na água, eu preciso que esse sal seja um sal solúvel. Então eu preciso que o cátion do sal seja de família 1A. Porque quais são as bases solúveis na água? Lítio, sódio, potássio, nananã. Não adianta, por exemplo, eu botar um cálcio aqui. Lembra que eu falei para vocês por que que esse sabão não funciona na França? Porque na França tem água com muito cálcio. Então, o problema principal de eu usar uma base forte tem mais a ver com o fato do sal ser solúvel, tá? Então tem que ser lítio, sódio ou potássio, tá bom? Queria fazer um comentário breve antes da gente continuar as reações sobre a diferença química de sabão para detergente, que a gente já comentou também em outros momentos. Aqui é uma OBS, tá, gente? Tipo uma digressão da aula. Diferença entre sabões e detergentes. E detergentes. A diferença ela é puramente química, tá, gente? Estrutural. Detergentes. Eu vou colocar aqui um exemplo. Prof, a câmera. Ah, já calma aí. Deixa eu só desenhar aqui. Ó. A gente olha para os sabões, detergentes e vai perceber algumas coisas em comum e algumas diferenças. Essa molécula aqui, ó, é uma molécula de um detergente, tá bom? Tá ali. O que que eu observo, por exemplo, nela, que tem de semelhante no sabão? Eu tenho uma região carbônica bem grande e uma região aqui formada por uma ligação iônica, ó. Quando nós colocarmos esse detergente na água, ele vai ionizar, liberando isso aqui, ó. Certo? E aí, a parte que vai, vamos dizer assim, dar conta de dissolver na água é essa aqui. A parte hidrofílica, né? E essa daqui é a parte lipofílica. Isso é um detergente. Agora eu vou desenhar um outro detergente.
Olha que loucura. Vamos com calma. Aqui nós temos uma ligação iônica também, ó. Agora, vê se vocês conseguem perceber a diferença real desse detergente para esse. O que que age como detergente? Não é a parte orgânica? Sempre. Ó, aqui o que vai agir como detergente é isso aqui. O sódio está lá de gaiato. Aqui no detergente, a parte orgânica vai agir. E o cloreto, ele está na forma de gaiato. Porque, na verdade, o que que a gente descobre ao olhar para esses dois caras? Tanto os detergentes, dos detergentes, como o sabão, que a gente viu lá no outro lado, são sais. Sais orgânicos. O sabão é um sal orgânico também, ó. Ó. Então eu tenho detergentes e sabão. Tá aí. Olhando para eles, né? Todos têm cadeias carbônicas, ok? O que vai diferenciar eles é o grupo iônico. O sabão, gente, que é o originado da gordura, o produto natural, que não causa impacto ambiental, ou pelo menos causa menos, né, do que o detergente, ele é um sal cuja a parte iônica é um carboxilato, tá vendo? Ó? Porque ele veio de um carboxilato, de um ácido carboxílico. Nos detergentes, a parte iônica não é carboxilato, é alguma outra coisa. Aqui eu tenho um ânion com enxofre e aqui eu tenho um nitrogênio, cara. Olha que louco isso. É um nitrogênio fazendo quatro ligações com uma carga positiva. É um sal, é um nitrogênio. A gente chama esse tipo de nitrogênio de quaternário. Porque normalmente o nitrogênio faz três ligações, né? Mas como ele tem um par de elétron a mais, ele pode vir a fazer quatro. Por exemplo, lembra do íon amônio? No íon amônio, o nitrogênio faz quantas ligas? Quatro. E aqui ele está fazendo quatro ligações, ó. Tudo bem? Então, qual a diferença entre sabão e detergente? É o grupo iônico. Se o grupo iônico for uma carboxila, sabão. Se o grupo iônico for qualquer outra coisa, detergente. Ok? Segunda definição diferente. Dentro dos detergentes, eu tenho dois tipos. Dois tipos. Eu tenho detergentes aniônicos e tenho detergentes catiônicos. E o sabão, ele é sempre aniônico, porque ele é sempre um carboxilato. Adivinha qual que vocês acham que eles usam na França? Isso é pergunta de vestibular. O catiônico. Por quê? Considerando que a água da França é rica em cálcio, magnésio, e eu não quero que o detergente precipite, eu devo usar qual? Aniônico, o catiônico. Porque usando o catiônico, com certeza o cálcio não vai grudar aqui. Porque qual que é o problema? Repito, se um ânion grudar aqui, ó, fudeu. Por quê? Porque a hora que o cátion, né, perdão, a hora que o cátion grudar aqui, pessoal, ele desativa a carga. Ele não consegue mais misturar, o sabão não funciona mais, tá? Beleza? Já caiu questão, eu não sei se, eu acho que foi até no Enem, viu? Ele apresenta as estruturas e começa a fazer essas perguntas. Olha, a molécula 2 é uma molécula aniônica, tá? Então saber olhar para essas diferençazinhas aí, tá?
Agora eu vou quebrar um éster com álcool. Não tem fim, né? Vocês já viram. Não tem fim. Com álcool agora. Professor, o que que tá escrito ali em cima no sabão ali? Deixa eu ver. Aqui embaixo. Ah, tá. Obrigada. Deu? Sim, obrigada. Gente, hidrolisar com álcool. A hidrólise com álcool, ela vai porque assim, né? O que que eu percebo olhando para as duas primeiras? Na primeira hidrólise, eu transformo um éster em ácido. Na segunda hidrólise, eu transformo um éster em sal. Aí dá origem ao sabão, não sei o que lá. Na terceira hidrólise, eu vou transformar um éster em outro éster. Por isso ela tem esse nome específico de transesterificação. Ai, mas eu preciso decorar? Não. É só você prestar atenção. Monta o modelo de reação e você vai entender por que que ela tem esse nome. Então, vamos montar um modelo genérico de transesterificação. Vou colocar de vermelhinho, tá? Para destacar das outras. Vou pegar um ácido, desculpa, um ácido não, um éster qualquer. Pode ser um éster pequeno, pode ser um éster grande, não importa. E vou escolher um álcool para reagir com ele. O álcool que você quiser. Eu vou colocar um álcool aqui, assim, ó. Então eu tenho aqui um éster, tá? O R e o R' são cadeias carbônicas, que podem ser iguais ou diferentes, não tem problema. E aqui eu tenho um álcool com uma cadeia carbônica diferente. Tá aqui. O processo é basicamente o mesmo. Tudo começa com o par de elétron da hidroxila grudando aqui. Aí a carbonila se livra do OR. E esse OR se junta com o hidrogênio do álcool de novo. Do hidrogênio do álcool que você está usando aqui, ó. Vamos montar juntos, ó. Tira o OR' e coloca OR duas linhas. Fica assim, ó. Hum, ó. Eu só troquei o grupo alcoxi, tá vendo, ó? Peguei um álcool, troquei o grupo dele pelo grupo daqui. Aí tem um subproduto, para variar de novo, né? Qual é o subproduto aqui? É um outro álcool. É um outro álcool. Então essa é meio foda de decorar, né? Éster e álcool dá o quê? Éster e álcool. Éster e álcool. Éster e álcool dá éster e álcool. Eu transesterifiquei. Tudo bem? Qual é a transesterificação mais importante? Gordura. Ah, R'. Para variar, a transesterificação mais importante é da gordura. Gordura é foda, né, gente? Vocês já perceberam. O que que acontece na produção de biodiesel, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O biodiesel é um combustível que veio em substituição ao diesel. Portanto, a molécula de biodiesel, ela precisa ser, na medida do possível, parecida com a de diesel. Parecida em que sentido? Número de carbonos. As moléculas de diesel, do óleo diesel, que é usado como combustível, elas vão ter ali entre 13 e 17, 18 carbonos. É uma molécula bem grandona. Maior que a gasolina, por exemplo. Então, eu precisaria de uma molécula para colocar na combustão que tivesse ali mais ou menos de 13 a 17 carbonos, mas que não fosse obtida do petróleo. Então, a ideia
é transformar gordura nisso. Ah, mas porra, Danilo, por que que você já não enfia a gordura direto dentro do tanque do caminhão? Porque a gordura tem muito carbono. Gente, uma molécula de gordura, é que eu apaguei, né, a gordura. Ah, não, tem uma aqui, ó. Faz uma conta meio rápida aqui, ó. Só pra você sentir o naipe. Opa. As gorduras mais meia boca, elas têm aqui, ó, 13 carbono. 13, 13, 13. 13, 26, 39, 40, 41, 42. Imagina você enfiar uma gordura com 42 carbono dentro do tanque de combustível. Qual o problema? O que vai acontecer? Não vai ter oxigênio para queimar aquilo. Não queima, não queima. Então o que que eu preciso? Eu preciso quebrar a gordura para fazer ela ficar parecida com a molécula do diesel. Então qual que foi a estratégia? Os caras pegam óleo e reagem com álcool pequenininho. Uhum, uhum, uhum. Ó, eu vou basicamente quebrar, eu vou tirar isso aqui, ó. Só que eu preciso quebrar então a molécula em três posições. Eu preciso quebrar a molécula aqui, aqui e aqui, ó. Então, na transesterificação, escolhe-se um álcool, de preferência de cadeia pequena. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o etanol, que a gente usa no Brasil. Aqui, ó. Né? Normalmente, nas transesterificações para produzir biodiesel, se usa ou metanol ou etanol, tá? Ou de um carbono ou de dois, tá bom? De preferência o etanol, porque ele também é biomassa, né? E aí eu vou formar três moléculas de biodiesel, mais o bom e velho glicerol, pela 50ª vez, tá? Ó, par de elétrons, aqui, aqui e aqui, tá? Aí fica R1, C, O, O. Agora eu vou pegar essa parte aqui, ó, e vou grudar. Isso aqui é o biodiesel, ó, gente. Tá bom? Ato de etila, tá? Gordurato de etila. Ó, gordurato de etila. Essas moléculas aqui, gente, ó, elas têm exatamente o mesmo número de moléculas desculpa, elas têm o mesmo número de carbonos do que as moléculas do diesel, tá? Quem é o álcool que eu produzo aqui? Glicerol, de novo, glicerol, glicerol. Opa. Então eu vou desmontar aqui, ó. O, CH2, sai, sai e sai. Os três aqui. Então fica O, O, O. Pronto. Espera aí que eu já vou mexer na câmera aqui, gente.
Eu vou ter que abrir. Ah, não, acho que vai dar. Cabe aqui. Cabe certinho, ó. Tá aqui. Acho melhor terminar, né? O povo tá indo embora. A gente percebe que a aula tá dando merda quando acontece isso. Os caras começam a ir embora. Eu fazia isso também na faculdade. Ah, dava meio-dia, eu falava, ah, chega. Já deu essa merda. Esse qual? Isso aqui? Os capos que ligavam que se leva ato de etila. Não dá para saber o que que é aqui, tá? Chega por hoje? Acho que deu, né? Hã? Simuladão já já, né? Para tirar o couro de vocês. Então, acho que vou parar, gente. Na semana que vem a gente termina as reações orgânicas, tá? Eu vou falar das amidas ainda aqui. E depois a gente fala das oxidorreduções, tá? Mas já deixando adiantado que a próxima aula de orgânica será na quinta-feira da semana que vem à tarde, tá bom? Na quinta-feira de manhã a gente começa a frente de eletroquímica, tá bom? E às 2h30, para quem quiser ficar aqui, simulado, tá? Oi. Cara, combustão não tem muito o que falar, né, velho? Você sabe o que é uma combustão completa ou incompleta? Mas a gente vai ter uma noção, né? Então, isso é uma coisa boa para